Olá, boa tarde, boa noite, nossos web amigos. Estamos aqui no nosso primeiro Papo Empreendedor do ano. Hoje, dia 4 de janeiro de 2022. Este ano vamos aí, ano de eleição, como a gente já falou no programa da semana passada, ano de eleição, aí vamos trazer aí muitos assuntos que pode influenciar sim a decisão das urnas, influencia sim a empresa, o empreendedor, o microempresário. Então, será um ano de muita importância para todos nós. E hoje nós estamos aqui para falar sobre as perspectivas para 2022, né? Então vai ser assim bem legal, porque assim a gente vai ter aí nossa super bancada, vai fazer assim uma super reflexão, o que a gente precisa se atentar para esse ano aí ser percursor para todas as empresas aqui, de todo mundo aqui que nos acompanha. Então, Maurício Santucci, boa noite. Boa noite a todos, feliz ano novo, vamos que vamos, 2022 começou já faz tempo, vamos correr atrás. O que você está pensando para 2022? Vamos conversar? E Ives, já começou assim há tanto tempo, 2022? Eu ainda estou no dia 4. Pois é, mas parece que já faz bastante tempo, né? Tanta coisa já aconteceu, enfim, ano novo, vida nova, novos rumos, novas perspectivas. 2022 são lindos, seja bem-vindo. Ernesto, feliz ano novo, um ótimo 2022 e boa noite, Ernesto. Boa noite. 2022 vai ser o ano no número 2, né? Temos 3 vezes o número 2 aí, então vamos esperar que tudo seja o dobro. O dobro de felicidade, o dobro de riqueza, o dobro de alegria. Que seja assim. Exatamente. Rosana, 2021 foi difícil, pandemia, muita gente acreditava que pandemia ia acabar, não acabou. A gente, na última semana do ano, veio aquela quarta onda, todo mundo falando na quarta onda novamente na Europa. E aí, o que você espera aí para 2022? Boa noite. Boa noite a todos. Assim, a gente está cheio de perspectiva, mas a gente tem que ser bastante realista. A situação ainda é delicada, muitos países em lockdown na Europa. Você está vendo aqui ainda a pandemia não foi totalmente rechaçada, mas a gente tem que sobreviver, nós temos que viver, e eu acho que 2022 a palavra é inovar. Por que inovar? Porque a gente tem que ser, nós teremos que ter todos como assim, vamos ser fênix, nós vamos renascer nas cinzas, porque a pandemia realmente, vamos dizer assim, ela trouxe tudo às cinzas, e nós vamos ter que renascer. Então, inovar é a palavra de 2022. Isso aí. Então, Maurício, como a gente já falou no finalzinho do programa passado, falei agora no começo, ano de eleição. E aí, será que realmente a decisão da urna lá em outubro, né, em novembro, segundo turno, a decisão da urna pode influenciar para a vida de uma empresa? Com toda certeza, né? Apesar de estar em esferas muito superiores à nossa, vai influenciar. Mas eu não posso ficar parado esperando o que eles vão decidir pela minha empresa. Eu não posso ficar parado esperando o que os nossos futuro presidente, governadores, tá, vão fazer por mim. A minha vida, ela tem que ser independente até onde eu consiga de qualquer ação deles. Eu tenho que planejar e programar a minha vida, a minha empresa, o meu caminhar, tá, a despeito do que eu tenho aqui. Tá? Isso não é falta de respeito. Eu tenho que ser independente, eu tenho que ser autônomo. Tá?
Não adiantou nada. Semana passada eu ter pulado as ondinhas, eu ter comido o caroço de romã, né? Tinha uma tradição na minha família que era sopa de lentilha sem colocar o pé no chão, para dar sorte, né? Roupa íntima amarela para ter dinheiro. Se a gente não muda o nosso comportamento. Tá? Não adiantou nada ter feito tudo isso no dia 1º à noite, se no dia 31 à noite, se no dia 1º à noite, 1º de manhã, desculpa, eu ter feito tudo igual ao que eu fiz no dia 31 de manhã. Querer fazer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas, é insanidade. Tá? É falta de criatividade. Né? A doutora Rosana falou perfeito, temos que inovar. Temos que fazer as coisas de uma maneira que sejam diferente do que eu fiz e que eu vi que não deu certo. A história mostra que se a gente repete as coisas erradas das outras pessoas, os nossos resultados não vão ser diferentes dos deles. Tá? Quando lá nos anos de 1500, lá o Vasco da Gama resolveu cruzar o Cabo das Tormentas, que eram da Boa Esperança, né? No sul da África, todo mundo achava que era loucura, mas ele inovou, ele arriscou. Ele descobriu algo novo. Ele foi além do que todo mundo pensava. Camões falava que cruzar um determinado ponto ali do Atlântico seria esqueci o nome do local, você encontrar monstros e tal. Vasco da Gama foi embora. Ele inovou, ele criou uma oportunidade e fez dela um empreendimento vitorioso. E por que eu não posso fazer igual a ele? Talvez não cruzar o Cabo das Tormentas, da Boa Esperança, mas eu vou ter os meus perrengues para fazê-lo. Tá? Eu vou ter que lutar a favor, ou lutar contra uma correnteza de maus procedimentos de políticos que foram votados, se não por mim, inclusive, mas por outros, e que serão eleitos. Eu tenho que fazer a minha empresa, porque ele é o meu caminho das Índias. Se eu não assumir o leme dessa minha nau, desse meu barco, eu não vou chegar às Índias. Realmente, muita gente, que nem o Maurício falou, passou o dia 31, né, a meia-noite do dia 31 para o dia 1º de amarelo. Porque falou, a minha empresa precisa deslanchar. Então, eu preciso de muito dinheiro, eu vou passar de amarelo, porque assim vai entrar muito dinheiro para a empresa. Somente isso vai fazer a minha empresa crescer agora em 2022? Não, longe disso. Mas eu quero pegar o gancho, sabe em qual conversa? Na do Ernesto Havercorn. Ele falou no início da fala dele que 2022 é o ano do número 2. Na verdade, é o ano número 6, porque a soma vai dar 6. E sabe o que significa o número 6 na numerologia, gente? É o algarismo do equilíbrio e da harmonia. Também o 6 também representa amor, fidelidade, honestidade, solidariedade, tolerância e inteligência. Gente, isso tem tudo a ver com o que a gente falou no programa passado, né? Tem tudo a ver com o fazer do empresário alinhado com missão, valores fundamentais para que a sua empresa cresça. Então, se você quer que a sua empresa cresça e apareça, você precisa sim, pode usar amarelo, não tem problema nenhum usar amarelo, também pode usar vermelho, que é a cor do amor, mas principalmente você precisa planejar o rumo da sua empresa. Se você ainda não fez o planejamento estratégico da sua empresa, faça o mais rápido possível, avalie como está o mercado. Eu estava lendo sobre as perspectivas na área da economia para esse próximo ano, e o crescimento do PIB está pensado aí em 2,5%. Estima-se que a gente vai ter uma retomada econômica, a gente já começou a ver algum crescimento, ainda que tímido, no final do ano passado, mas a gente ainda tem aí pandemia, a gente tem também a questão que já foi dita aqui da eleição, o processo eleitoral em si já pode atrapalhar bastante o meio de campo,
E a gente tem, não podemos deixar de lado, Rosana lembrou bem disso, a crise na saúde. A gente está ainda vivendo um período pandêmico, a gente ainda está com muitos gastos em relação à saúde, então a gente precisa pensar nisso, precisamos também pensar no equilíbrio de contas dos governos, que parece, aparentemente, que está mais acertado aí nesse último período, mas a gente precisa considerar que para a nossa empresa crescer, para que o nosso empreendimento dê certo, toda a estrutura econômica do país deve dar certo também. Então, adequação das contas públicas, eficiência nos gastos, precisamos trabalhar e pensar economicamente em quem votaremos, até porque precisamos melhorar a economia, aumentar a taxa de ocupação, ou seja, a taxa de emprego, porque quanto mais pessoas empregadas, maior o poder aquisitivo, maior a economia e melhor para o meu negócio. Além disso, vacinação em massa, a gente está bem aqui no estado de São Paulo, mas a gente não tem que pensar aqui em terras paulistas, a gente precisa pensar no Brasil como um todo. Então, são essas algumas coisas para a gente começar a pensar aí no nosso 2022. Ernesto, nós estamos aí na primeira semana de 2022, sabemos muito bem que a pandemia não acabou, né? E aí, como é que eu vou fazer com a minha empresa para que ela possa desenvolver em 2022, mesmo com essa continuidade desse cenário que já vem desde 2020? Não vai ser fácil. Embora a maior parte das empresas estão se ambientando nesse cenário da pandemia, com o trabalho remoto, com uma forma de atender os clientes via Skype, via remota. E vamos ver até quando vai, né? Porque realmente essa pandemia está muito resistente, né? Cada vez surge um novo vírus e a gente vai tendo que matar isso com uma vacina aqui, outra vacina ali, mas vamos rezar para que pelo menos essa parte da pandemia realmente se resolva e a gente volte a ter uma vida normal. Agora, sem dúvida que o ano de 2022 ele vai girar em torno das eleições, né? A gente está aí com um presidente, eu vou procurar ser o mais apolítico possível, não tenho preferência por ninguém, mas nós estamos com dois candidatos já bem definidos. Eu acho que essa vitória do candidato da esquerda lá no Chile vai ter uma certa influência aqui no Brasil, mas vai depender muito também do desempenho dele lá, né? Então, acho que uma coisa que as pessoas vão ter que tomar ciência é verificar o que está acontecendo no Chile, né? Porque é um bom exercício, né? Já que é um ano antes, eles estão um ano na frente, e teve essa mudança, vamos dizer assim, de direita para esquerda, então acho que a gente pode avaliar se isso é bom ou é ruim. Eu sempre digo que tanto a direita como a esquerda têm suas vantagens, suas qualidades, seus defeitos, seus problemas, e eu não me conformo que até hoje o mundo, com seus mais de 100, 200 países, com seus regimes que vêm desde o ano 01 até hoje não se descobriu ainda uma forma ideal de governar um país. E, sem dúvida também, uma coisa que vai ser bem interessante de se aguardar é essa tal da terceira via, né? Se ela vai aparecer com força ou não, como é que isso vai ser. Então, eu acho que cada um de nós deve realmente prestar muita atenção em tudo que vai ser colocado pelos candidatos para votar conscientemente, para que nós acertamos o voto, para que o país tenha, o Brasil tenha realmente 2023
um governo bom, eficiente e que melhore a nossa qualidade de vida. Rosana, a gente realmente, que nem veio a pandemia, muitos empregados foram colocados em home office, muitas empresas que não tinham nenhuma base, nenhum estruturamento para colocar esses empregados em home office. E agora, depois de 2 anos de pandemia, quase 2 anos, né? Que vamos em março, então daqui 2 meses e meio, vamos falar que a gente está completando 2 anos completos de pandemia. A gente pode ver que as empresas hoje estão mais estruturadas com essa situação. E para 2022, as empresas vão manter esses empregados em home office? Ou assim que o governo disser, abre tudo, tira a máscara, vai todo mundo voltar para dentro das empresas, vai voltar aquilo que a gente conhecia até março de 2020? Como eu costumo falar, eu acho que a gente está assim. Hoje, o mundo não tem mais volta. Aqui a tendência é ser totalmente diferente daquilo que tudo que a gente já viveu. Por quê? Porque nós experimentamos, foi uma experiência totalmente inovadora. Da noite para o dia, nós nos vimos privados de tantas coisas, nos adaptamos bem de um lado, do outro lado nem tanto. E em relação às empresas, o home office foi muito, para alguns ramos, um sucesso total. Então, não acredito que tenha mais volta. Muitas empresas vão permanecer no home office por conta do bem-sucedido. Deu certo, entendeu? Lógico, vão ter todas as preocupações, a questão da tecnologia. Hoje aqui a gente fala muito da proteção de dados e o home office, ele é preocupante, muito preocupante em relação a isso, mas a tecnologia já está avançada o suficiente para que se tenha esse controle. Então, eu acredito que em alguns ramos não há mais retorno. Em outros, se faz necessário, sim, voltar, não da forma antiga, porque é aquilo que eu falo, ela não volta mais. Por quê? Porque nós já tivemos uma outra adaptação. Hoje, o nosso mundo, a nossa realidade não é a mesma de 2019. Não tem mais aquele mundo. As necessidades são outras. E hoje, que a gente conversou desde novembro, mais ou menos, a gente vem falando no caráter social, na conscientização, na preocupação com o outro. Então, hoje, a nossa valoração é outra. E aquilo que deu certo em 2020, deu certo em 2021, nós vamos melhorar em 2022. Então, não volta mais. É o que eu entendo. Principalmente o home office, eu não acredito que quem está e deu certo volte para a metodologia antiga. Não vejo isso. Agora, outras coisas ficaram deficitárias e vão ter que ser resolvidas, vão ter que ser solucionadas. A pandemia continua. Nós ainda temos muita fase de adaptação, mas a preocupação toda é essa, a preocupação no social. A gente vem conversando muito em relação a isso. O uso de máscara é correto, não é correto? Você se preocupa com você e você se preocupa com o outro? Então, essa foi uma mentalidade que ela veio muito à tona nessa pandemia. Com tudo isso que nós vivemos, o caráter social ele foi muito destacado e isso a sociedade não vai abrir mão. Então, o que eu verifiquei que é aquele que não se preocupa com o outro, ele vai ser desvalorizado, ele vai ser, não vamos dizer descartado, mas ele vai ficar à margem. Então, isso também é levado para o empreendedorismo. O empreendedor que não se preocupar com o todo, que não se preocupar com o social, ele vai ficar à margem. Então, a gente tem mais essa preocupação. Ive, você está aí concordando com a Rosana, então pode já também colocar suas considerações quanto a isso, mas a gente pode também falar que o empreendedor, ele está cansado disso e ele está naquele momento que está jogando a toalha e está esperando ver o que vai acontecer para ir pensar em crescer, ou você vê que
como ano novo, vida nova, e a pessoa tem aquela força. Tudo bem, a pandemia continua aqui, mas eu vou renascer, eu vou sair do buraco e vou fazer minha empresa crescer. Olha, eu não vejo que os empreendedores estejam jogando a toalha. Eu vejo muitos empreendedores, muitas empreendedoras passando por momentos de dificuldade, desafios, se reinventando, cansados sim, mas não desistentes, né? Muito pelo contrário, eu tenho conversado com várias pessoas que têm procurado fazer novas parcerias, estabelecer novos processos em suas empresas, muitos fazendo muitos cursos para desenvolver-se como pessoa, pensando aí que o autoconhecimento, o exercício da liderança vão ajudar a reconstruir os seus processos e as suas empresas vão andar de maneiras diferentes. Então, não posso dizer que estejam jogando a toalha, mas sim alguns revendo os seus processos, reconsiderando algumas maneiras em que faziam, em que desenvolviam o seu negócio. E um exemplo disso por exemplo, eu tenho visto em alguns lugares a criação de lojas colaborativas, que é algo que há algum tempo era praticamente impensado, né? Então, mas a gente já tem, inclusive em Santos, alguns exemplos de lojas colaborativas, ou seja, um espaço em que anteriormente funcionava uma loja, por exemplo, de roupa infantil, hoje existem 2 lojas de roupa infantil em que as donas desses empreendimentos compartilham o espaço e o fazer. Então, isso reduz bastante o número de funcionários, de colaboradores, por exemplo, que essas 2 empresárias precisam ter, reduz custo, acaba ampliando os negócios, e aí enquanto uma faz uma coisa, a outra faz outra coisa. Isso é muito interessante, né? Então, assim, não vejo um jogar de toalha, mas vejo, sim, um refazer, um reorganizar, um replanejar as experiências, a fim até de contribuir para que a gente tenha menos custos, que a gente tenha um trabalho aí fundamentado também na questão ambiental, com redução de custos, luz elétrica, gasto de água, enfim, valores que a gente falou bastante no último programa, né? Então, construção de novos ecossistemas corporativos, e aí estou dando exemplo aqui dessa loja, mas que a gente pode ter isso em outros lugares também, por exemplo, como clínicas de estética ou de acompanhamento terapêutico. Isso é muito possível fazer. Dependendo da área em que você está, dá para você trabalhar em espaços colaborativos. Eu acho que é bem bacana você se reinventar dessa maneira. Maurício, é hora de você pensar no seu investimento, na sua reestruturação financeira, ou você vê o empresário ainda falando assim, não, eu não posso pensar nisso agora porque a minha empresa parou de crescer? Se você, infelizmente, pensar assim, ela realmente parou de crescer e você parou de crescer junto com ela. Tá? Não existe momentos melhores ou piores para fazer. Existe um momento. Se eu for ficar esperando condições favoráveis de mercado, gente, desde que, olha, eu estou com 62 anos, eu não sei quanto tempo eu escuto, tá? Que a situação não está boa, que a coisa está difícil, que precisa melhorar. Se esse povo que já fica esperando, vai acontecer quando? Você se estrutura, planeja e vai buscar aquilo que você quer. Se você quer investir na tua empresa para que ela seja maior, é a hora que você percebeu que você tem capital para isso. Esperar o vento a favor, talvez ele não mude. Tá? O pensamento do Sêneca é que todo vento sopra favorável àquele que você sabe para onde quer ir. Tá?
Eu me lembro que uma vez eu li num jornal daqui, há muito tempo atrás, acho que quase 15 anos atrás, um encarte que falava que enquanto as pessoas choram, outras vendem lenço. Tá? Eu já contei numa das edições muito antigas do nosso bate-papo empreendedor aqui, que o pessoal estava passeando no zoológico lá, e de repente o leão foge. E aquele pânico, aquela correria, todo mundo correndo, o leão fugiu, o leão fugiu, o leão fugiu. Um cara sentou, tirou de dentro da mochila um par de tênis, não me perguntem como é que ele tinha o tênis. A história dá certo, ele estava com a mochila. Colocou o tênis, na hora que ele estava colocando o tênis, passou um outro correndo e falou assim: ô, seu idiota, você acha que você vai correr mais que o leão? Falou que o leão não, mas que mais que você eu corro. Então percebam, vocês têm que estar preparados para vocês, independente se o leão está correndo atrás. Sabe? Seja mais esperto que o teu concorrente, saia na frente. Aproveite esse momento de recomeço, onde as pessoas, todo começo de ano, vem cheio de boas intenções e boas ideias, e aquelas decisões que você tomou na noite de dia 31, né? Olha, o ano que vem eu vou começar. Começar agora. Não espere muita coisa mudar. Espere o carnaval. Não espere o carnaval. Para depois da eleição. Boa, muito obrigado. Nesse ano tem Copa do Mundo. A Copa do Mundo é só no final do ano. Então ficou mais fácil. Senão ia parar na metade do ano, depois da Copa, depois da eleição. Se você for deixar para depois, sabe? Depois é sempre depois. Se você só pode fazer... Só tem um momento em que você pode fazer as coisas por você. Agora. Se estruture e vá buscar o teu objetivo, o teu sonho, a tua meta. A Ive falou, planeje, programe-se. Sem rumo, sem direção, nunca vai chegar o momento e você nem vai fazer o momento. Muitas vezes ele não chega. Você faz acontecer. Quem sabe faz a hora, espera acontecer. Não é isso? Esqueci o nome do cantor, do compositor. Também esqueci, mas a frase é muito conhecida. Manda aí para nós, quem é? Ernesto, você sabe qual é o compositor da frase? Geraldo Vandré. Aê! O homem é uma enciclopédia ambulante, é impressionante. Exatamente. Então, aproveitando, Ernesto, a hora, é agora, então... Não podemos esperar o carnaval, não podemos esperar as eleições, não podemos esperar a Copa do Mundo, que esse ano é só em novembro. Então, o que eu posso fazer que nem aproveitar isso, né? Enquanto vinha a pandemia, a pessoa foi lá e vendeu álcool gel, parou e pensou, vou começar a fazer máscara em casa. Então, a costureira que antes arrumava vestido para festa passou a fazer máscara em casa. Então, o que eu posso fazer para esse meu 2022 poder dizer lá no dia 31 de dezembro de 2022, eu poder dizer, eu venci este ano? Eu penso muito assim no lucro. Não é uma questão de ambição. O que eu acho assim, uma empresa, ela vive, né? Ela vende e compra, tem colaboradores, produz, faz alguma coisa e ela precisa sobreviver. E para sobreviver, ela precisa ter lucro. Então, principalmente esse ano agora de 2022, eu vou me dedicar a fazer com que as empresas tenham lucro. E aí, é todo um trabalho que envolve, primeiro, a parte de vendas. Então, vamos tentar achar uma boa agência de marketing, vamos tentar achar bons vendedores, vamos melhorar o nosso produto, vamos analisar a questão do preço, porque o preço ele é uma questão muito relativa, quer dizer, você aumentando o preço, aumenta o lucro em cada unidade vendida, mas diminuindo o preço, você aumenta a quantidade vendida. Então, tem que fazer a conta e ver como é que o mercado está agindo em função dessa mudança de preço. E aí, chegar naquele preço ideal.
que normalmente é uma parábola. Ela vai, você vai aumentando o preço, vai talvez aumentar um pouco o faturamento, tal, mas chega uma hora que você vende tão pouco que aí o faturamento cai, e aí vale a pena você, então, parar de aumentar o preço e realmente talvez diminuir um pouco em relação àquele ponto que você estava. E esse, então, é um desafio que, independente da empresa, das pessoas que estão nos ouvindo, independente do produto, se é uma empresa de produto ou de fabricação ou serviço, eu acho que a cada início de ano a gente deve sentar, pegar uma folha de papel e ver quais são as ações que a gente deve tomar para aumentar o lucro da empresa. Não me chame de capitalista judeu, o camarada pensar só em dinheiro e tal, mas a verdade é a seguinte: a empresa existe para dar lucro. É evidente, ela existe para dar um serviço para alguém, ela existe para prestar alguma coisa, para a pessoa ter o que fazer também, né? Mas se ela não tiver lucro, ela morre, ela acaba, ela fecha. Porque ninguém vai ficar sustentando um negócio que você todo mês tem que botar um recurso adicional lá. Então, e se você bobeia, se você para de fazer esse trabalho de aumentar o lucro, é tão complexo esse negócio que o lucro começa a cair e ela entra no prejuízo. Bom, nós vamos para o nosso comercial e aí a gente já volta. Diretor, nosso intervalo. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Voltamos, nossos web amigos, nesse primeiro programa de 2022. Estamos falando das perspectivas para 2022. Então, o que o empreendedor tem que focar para ter aí o crescimento para 2022? Então, Rosana, a gente teve aí no meio do ano passado, que entrou em vigor, né, do meio para o final, a LGPD, e aí algumas empresas não se adequaram, né? Tem uma parte que vai entrar em vigor também agora, né, que estava pendente e vai agora em 2022, aqui, se não me engano, me corrige, mas e vai realmente aí passar a valer para outros tipos de empresa. Explica para a gente o que a gente tem que se atentar aí na LGPD. Na verdade, a lei já está 100% em vigor desde agosto de 2021. O que acontece agora, a partir desse ano, é que a Autoridade Nacional vai começar a fiscalizar as empresas. Agora, sim, quem não se adequou, corre. Corre por quê? No final, agora, final
mais ou menos no início, por volta do dia 10, dia 12, mais ou menos, eu não me lembro exatamente a data, de dezembro, saiu as informações aos titulares de dados. Então, assim como aconteceu com o consumidor, vai acontecer com o titular de dados. Quanto mais instruído, mais exigência. Então, o que acontece? Assim como o consumidor exige do comerciante um comportamento dentro da legalidade, os titulares de dados também vão exigir. Por quê? Porque eles estão começando a ter conhecimento do que é a proteção de dados. Porque hoje a coisa mais comum, você recebendo milhões de ligações de gente que você não conhece, recebendo e-mails de quem você não conhece. O que é isso? Os seus dados jogados em todos os meios de comunicação. Todas as redes sociais e tudo. Hoje você pensa que vai comprar uma geladeira, de repente está aparecendo no seu celular, no seu Instagram, no seu Facebook, propaganda de geladeira. Porque você falou perto do telefone e o Google captou a sua ideia. E são os seus dados, são as suas informações que estão aí. Aí eu teve uma postagem, até achei engraçada, que quando você fala assim, mas o que são dados pessoais? Lembra da brincadeira do amigo secreto que você fez no final do ano? Meu amigo secreto é alto, é magro, usa óculos. São dados pessoais, porque você identificou a pessoa com essas informações. Então não é só o RG, CPF, etc e tal. São qualquer coisa, qualquer elemento que venha identificar a pessoa. Então, você que é o empreendedor, corre atrás da sua adequação. Porque a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, a partir agora, de mês de janeiro, vai começar a fiscalização. O caráter inicial será pedagógico, mas dependendo do que ela encontrar na fiscalização, ela poderá já aplicar as multas que vão até de 2%, podem chegar a 2% do faturamento anual da empresa. E isso por infração. Não é pouco. E o mais grave disso tudo, qual é? É a repercussão social. Porque tudo isso será levado a público. É uma das exigências da LGPD. E não é só a autoridade nacional. Nós temos os titulares que cada vez mais estão conscientes dos seus direitos, da proteção dos seus dados. Então, eu informo a todos, corram a sua adequação. Procurem isso o mais rápido possível. Bom, Ernesto, eu ainda, se eu estou lá na minha empresa, não parei para pensar na LGPD lá em 2021. E agora a Rosana acabou de me falar que corra que você tem que correr, tem que resolver. Eu tenho como me adequar, tenho como adequar a minha empresa para a LGPD, porque agora que vai começar a fiscalização, eu poder estar aí em conformidade com a lei? Olha, para mim, para minha empresa principalmente, essa lei é realmente uma ameaça incrível. Eu acordo de manhã achando que a fiscalização vai virar aqui e vai ver que eu não consigo proteger meus dados de forma adequada e vai me tacar uma multa tremenda. Porque todo esse processo de tecnologia que está ocorrendo, como a Rosana falou, está exatamente caminhando para o lado oposto, tornando os dados das pessoas amplamente abertos e conhecido de todo mundo acessando. Então, eles criaram essa lei, tudo bem, mas de uma coisa que está no sentido oposto. Tem um vídeo, um filme, que mostra que no futuro nós vamos ter um chip aqui embutido no corpo, nem vamos saber exatamente aonde ele está, porque talvez vai ser colocado no nascimento e você não vai saber onde ele está colocado, nem os pais vão saber, você não vai conseguir tirar esse chip. E com isso, tudo que você ver, que você ouvir, que você falar, vai para o computador central e vai estar de conhecimento de todo mundo. Então, o segredo acabou, a vida vai ser aberta para todo mundo
E aí, nesse filme, eu comecei a ver, pô, mas isso até que não é tão ruim assim. Porque se todos tiverem a liberdade de saber tudo sobre todos, aí estamos num jogo de igualdade, o problema vai ser você trair tua esposa. Não vai dar. E fazer roubo. Mas, então, você não vai conseguir fazer coisas ruins, nem coisas que você não vai conseguir fazer coisas ruins. Você vai roubar um negócio, o chip está mostrando lá que você entrou numa casa e roubou alguma coisa. Então, a tendência é essa, né? Quer dizer, eu entro na internet, como a gente sabe, eu vejo lá os dados da pessoa, eu vejo onde ela foi, onde ela é e tal. Bom, eu como prestador de serviço, todos os meus funcionários têm acesso a todos os dados de todos os nossos clientes. Eles precisam ir lá corrigir dados, verificar por que está dando problema, por que não está dando problema. É impossível de eu chegar para um fiscal da LGPD e falar assim, não, meus funcionários não têm acesso aos dados. É a mesma coisa que eu falar para o mecânico, olha, você pode arrumar meu carro, só que tem o seguinte, você não pode abrir a tampa do motor, viu? Eu não quero que você veja lá, porque lá tem um segredinho meu que não quero que você saiba. Então, eu acho que nós temos que conviver com isso. Infelizmente, essa é a realidade. Ivi, vou passar para você. Pelo que o Ernesto falou, a gente tem que aprender a conviver, mas que é chato eu vou até contar uma situação. Eu ganhei, né? Não no Natal desse ano, mas no Natal passado, ganhei um forno elétrico. E aí não veio com manual, né? Porque agora também não veio mais dentro das caixas, né? E aí eu passei quase um ano tentando descobrir como é que, né? Esquenta isso, esquenta aquilo, até que eu tive a brilhante ideia. Falei, não é possível, não tem na caixa, mas deve ter na internet. Depois que eu joguei na internet manual e coloquei a marca daquele forno elétrico, gente, tudo que é daquela marca aparece para mim, tudo que é forno elétrico aparece para mim. E aí, Ivi, é assim tão bom assim, quer dizer, você ter os seus dados expostos, quer dizer, uma simples pesquisa da internet vai passar a te atormentar o resto da vida. Na verdade, isso não deveria acontecer, né? Isso aí é a inteligência artificial trabalhando a favor deles. Mas há como você fugir disso. Se você não estiver logada, você consegue fazer a pesquisa sem que isso apareça depois nas suas redes, cada vez que você entrar no Google, enfim. Agora, isso é terrível, né? Isso não deveria acontecer. A gente não tem que se acostumar com esse tipo de coisa, muito pelo contrário, e penso que a legislação vem também nos ajudar nesse sentido aí. E isso vale para tudo, qualquer coisa, né? A gente não deve se acostumar, se acomodar com as coisas de ordem nenhuma. Você não tem que ficar, e eu também vou contar um caso aqui para vocês, que é muito chato. Você não tem que ficar recebendo telefonema de nenhuma operadora de telefonia se oferecendo produtos, serviços e linhas e afins, né? E isso acontece comigo todos os dias. Eu já bloqueei inúmeros contatos de uma determinada operadora, mas eles não me esquecem, né? E aí, eu sou aquela gravação horrorosa, né? Também não é nem gente falando, é uma gravação falando com você. Inteligência artificial falando com você, enfim, mas a gente não tem que se acostumar, não. Tem uma outra coisa que acontece, e aí eu acho que a doutora Rosana pode responder melhor do que eu, né? Até vou fazer essa pergunta. Quando uma determinada empresa não consegue mais falar com você, você já negou, porque você não quer, né? Agora eles ligam oferecendo dinheiro. Você quer dinheiro? Parece o Silvio Santos no domingo. Só que não, é durante a semana e é por ligação. As pessoas ligam para você, você bloqueia. As pessoas ligam para você, você bloqueia, porque você não quer esse tipo de contato, né? E aí eles começam a procurar por membros da sua família. Isso pode, doutora Rosana, ou não pode? E se não pode, como fazer para resolver? Porque é chato demais.
você começar a ser importunado porque estão procurando alguém da sua família. Ou alguém da sua família te ligar e falar, escuta, estão ligando do lugar tal. Porque as pessoas, inclusive, ficam preocupadas com isso. E do mesmo jeito que com a minha família ou com a família de outra pessoa, pode ser o que aconteça de ligarem e passarem meus dados, vai saber, ou os seus dados, ou de qualquer um, que estamos todos aí à mercê, para pessoas que vão fazer uso inadequado disso, né? Doutora, como a gente faz, né? Estou ocupando aqui o espaço da Fabíola agora, mas como é que a gente faz para resolver isso, pelo menos para se proteger desse tipo de ação aí, sem a gente se acostumar com essas situações, porque vamos combinar, né? Ô, coisa chata. Olha, Deixa eu o falar. Ernesto está levantando ali a mão, então antes de passar para a Rosana, eu vou deixar e depois eu vou também colocar uma situação aqui e a Rosana vai esclarecer para todo mundo. Pode falar, Ernesto. Então, eu acho assim, exatamente isso que a Ivy falou, é um processo que aos poucos as empresas vão perceber isso em função das atitudes que nós temos que tomar, que no momento que ele me manda uma oferta e eu digo assim, não estou interessado, que aquilo provoca um aspecto negativo na empresa. Então, essa questão toda ela pode ser tão aprimorada que a empresa entenda, se eu denunciar, por exemplo, que a empresa me mandou uma oferta 2 vezes, quando na primeira vez eu já disse que eu não quero, aquilo causa uma repercussão tão negativa na empresa que não vai mais acontecer isso, porque isso então é uma coisa que está acontecendo, mas que logo, logo vai ter uma defesa que vai evitar que aconteça. Tecnologia, né? Coisas que a Ivy falou que acaba procurando os familiares, né? Tem uma empresa que vira e mexe, ligava para o celular do meu pai. E aí, não contente, ligava para mim para perguntar do meu pai. Aí, como todos os nossos web amigos sabem, meu pai faleceu no último dia 2 de dezembro, está fazendo agora um pouco mais de um mês. E aí, na semana que ele faleceu, ligaram para o meu celular, perguntando. Aí eu falei, olha, vocês parem de me ligar, porque meu pai morreu. A mulher bateu o telefone assim, não precisa ser mal educado, e bateu o telefone na minha cara. Eu falei, meu Deus, eu tô falando a verdade. Meu pai morreu. E aí ainda contei até pra minha mãe isso, ela deu risada, porque a mulher ainda me chamou de mal educado e bateu o telefone na minha cara. Então, o que vocês estão falando é nada mais, nada menos do que a conscientização do titular dos dados. Nós estamos vendo que nós estamos sendo violados. Violentados, doutora. Nós Você estamos tendo, recebeu é uma violência uma- muito uma- grande, é uma violência muito grande. A violação dos seus dados, eles estão te violentando porque eles estão o quê? Usando todos os artifícios. Eles estão usando os seus familiares. O que você tem que fazer? Guarde todos esses telefones. Guarde todos esses números. E denuncie. Entre com uma ação judicial contra. Isso é uso indevido dos dados pessoais. Por quê? Na hora que você atendeu o telefone, fulano, tá, aonde você conseguiu meu telefone? Ele já desliga o telefone na sua cara. Eles não dão continuidade. Por quê? Porque eles sabem que eles não podem fazer isso. Então, isso aconteceu comigo. Eu falei, vem cá, meu bem, aonde você conseguiu meu telefone? Como você sabe que eu sou aposentada? Essa mulher louca tá fazendo umas perguntas esquisitas pra mim. Eu falei, esquisita não, meu bem, você conhece a LGPD? Não, né? Se você soubesse, você não estaria me ligando. E outros falam, não, eu consegui os seus dados através do agente financeiro. Eu falei, então pergunta para ele se ele pode ficar apresentando os meus dados para toda financeira. Todo aposentado, infelizmente, recebe, no mínimo, de 4 a 10 ligações ao dia, gente. Eu digo porque eu sou aposentada, eu nunca recebi tanta ligação como foi no ano de 2021, oferecendo crédito consignado. Se eu quisesse, eu acho que eu já estava totalmente comprometida, porque se cada um que oferecesse eu aceitasse o mínimo, eu não tinha mais aposentadoria. E é o que acontece com muitas pessoas, porque, na verdade, assim, a venda dos dados, ela acontece ilegalmente.
Aliás, ela era imoral, hoje ela é ilegal. Vamos dizer assim, a LGPD tornou a venda dos dados ilegais. Mas ainda não existe a conscientização. O que a Agência Nacional de Proteção de Dados está fazendo. Então, à medida que o titular de dados ele tiver a consciência do valor dos seus dados e da violação que ele está sofrendo, todas as empresas estão correndo risco. Se você age corretamente, se você tem um sistema de proteção. Ah, mas os dados que eu coleto dos meus clientes são todos numa ficha escrita. São dados coletados. Essas fichas escritas ficam guardadas aonde? Numa gaveta fechada? Quem tem essa chave? Não, elas ficam em cima do balcão e todo mundo tem acesso. Você está violando os dados do seu cliente. Porque qualquer um que olha está tendo acesso a eles. Então, é uma conscientização. É aquilo que nós falamos nos programas anteriores. Hoje, a sociedade precisa se conscientizar de que a proteção social, o indivíduo está acima de qualquer coisa, o que não era antigamente. Por isso que eu falo, não existe mundo antes da pandemia. O mundo é pós-pandemia. O mundo começou a valorizar o ser humano, começou a valorizar a vida. E a proteção de dados nada mais é do que isso. Bom, gente, a gente vai encaminhando aí para o nosso final, né? Estamos chegando ao final aí do nosso primeiro programa de 2022. Estaremos todas as terças-feiras aqui falando um pouco sobre empreendedorismo, tendo esse papo aí bem legal com todos os nossos web amigos. Então eu peço para que cada um faça suas considerações finais e dando aí uma perspectiva para 2022, o que eu posso fazer para realmente fazer diferente em 2022. Então, Ernesto, por favor, suas considerações finais. Bom, a primeira coisa que eu quero falar, que o Brasil seja hepta, né? Ou, parece 6 vezes, como é que é? 6 vezes campeão mundial. Hexa. Faz tempo que nós não somos campeões mundiais. Que elejamos o nosso melhor presidente, não sei qual, e que o ano seja rico, gostoso, sem tragédias, momentos alegres, felizes para todos nós. Com certeza, a gente realmente, 2021 foi bem pesado aí, bem complicado, né? Então, que a gente tenha aí um 2022. E o que eu posso esperar para 2022, Maurício? Suas considerações finais. Eu acho não que a gente não pode deixar, a gente tem que ter certeza. Seja o protagonista da sua história. Seja você aquela pessoa que vai dirigir o barco, o avião, ou a sua vida. Não delegue isso para outra pessoa. Tá? Assuma você o comando. E um pensamento que a gente estava falando, e eu lembrei do filósofo Santo Agostinho, né? Ele fala que a esperança tem 2 filhas muito lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitarmos as coisas como elas estão, e a coragem é de sair para transformá-la. Se você não está satisfeito com o que foi 2021, tenha coragem. Faça um 2022 diferente para você. Isso. Exatamente. Então, Rosana, você já falou aí, né? A gente precisa se atentar muito aí à nova legislação, que já não é tão nova, já é do ano passado. Na verdade, ela é uma lei de 2018, que começou a vigorar em 2020, parcialmente, 2021, na sua integralidade. Mas que vão começar a fiscalizar em 2022. Então, o que esperar para 2022? Suas considerações finais, por favor. Então, nada mais é do que você se centralizar nos valores éticos. Como o Maurício falou, pense em você, mas não esqueça de pensar no outro. O que eu quero para mim, eu também tenho que desejar para o próximo. Então, toda vez que você construir alguma coisa, nunca esqueça de saber de visualizar se aquilo está sendo bom. A sua empresa também. Se
você está construindo uma empresa, veja qual é o reflexo dela na sociedade, qual o valor dela no social. Ela está fazendo bem? Ela está atendendo a necessidade do teu público? Então, hoje, você não basta vender o produto. Você vai vender o produto para agradar alguém. O que você faz precisa fazer alguém feliz. Eu acho que em 2022 a gente tem que ser e fazer alguém feliz. Isso serve para o empreendedorismo também. Ive, o que deixar aí, o que pensar para 2022, suas considerações finais? Muitas coisas. Uma delas é, vou copiar mesmo o que o Maurício falou agora há pouco, quando ele lembrou da música Quem Sabe Faz a Hora. Então é exatamente isso, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. E descontente-se, não no sentido de ser um reclamão, não, muito pelo contrário, mas enquanto você se contentar com a vida que você tem, você não terá a vida que você deseja. Então, descontente-se, assuma o que você não quer mais. Esse é o primeiro passo para que você queira mais. Outra coisa que a gente precisa saber, os nossos desejos precisam ser mais importantes do que os nossos problemas. Então, vamos focar nos nossos desejos e tudo que a gente pode fazer para alcançá-los. É muito mais importante a gente ter foco nos nossos desejos do que nos nossos problemas e do que nos problemas dos outros. Quando a gente consegue se comprometer com a gente mesmo, com o nosso futuro e com o futuro das outras pessoas, a gente consegue assumir a autorresponsabilidade e aí a gente vai ter uma vida melhor. Então, se descontente. É isso. Gente, então essa foi a mensagem que a gente quis deixar aqui para o nosso primeiro programa de 2022. Então, a gente só está no comecinho, né? Então, para algumas pessoas, pode já pensar que nem o Maurício falou no início, né? Já passou muito tempo, mas para outras pessoas pode pensar, ainda é dia 4, eu ainda estou no começo de janeiro, eu ainda tenho aí 360 dias pela frente para fazer a diferença e fazer diferente de 2018, 19, 20, 21. Então, a gente encerra por aqui o nosso Papo Empreendedor e até a próxima semana, todas as terças-feiras, às 18 horas. Tchau, gente!